Fala, meus queridos. Ótima quinta pra todo mundo. Valeu pra galera que já tá aqui. Quem puder retweetar ajuda bastante. Deixei pinado aqui em cima. Hoje, papo diferente. Conheci uma pessoa que, na verdade, acho que eu nunca falei pra ele. O Hans, conheço ele desde acho que talvez 2021, quando eu produzia conteúdo sobre bolsa, antes de cair na Web3. Eu lembro que eu caí com alguma coisa dele no Instagram, depois no Twitter, no YouTube, quando ele falava sobre Bitcoin, né? Aí acho que ele, enfim, ele vai contar mais pra gente, mas acho que ele parou um pouquinho no meio desse caminho de produzir conteúdo e voltou. Mas já tem um bom tempo aí que eu conhecia o Hans. Antes de dar um alô, como é que você tá, Vitão? Fala, meus queridos, como que vocês estão? Cafezinho 238 na área. Bom, já tá quase chegando no 300, hein? Daqui a pouco essa minha fala aí vai se tornar realidade, de fato. Só um contexto legal, o Hus também conheci ele em 2021. Naquela época a gente estava começando a criar o Bankless, e ele foi uma das primeiras pessoas que a gente conversou sobre a ideia do Bankless, inclusive. A gente estava ali, eu e o João, ainda o João Henrique ainda especulando a ideia de criar uma newsletter e tal. E a gente falou assim, vamos conversar com o pessoal que está criando conteúdo, que está fazendo coisas aqui. E na época não tinha muita gente. E aí o Russ estava lá, e a gente conversou com ele e tal, trocou ideia. E isso foi, cara, metade de 2021, se não me engano. Faz um tempo já. Mas enfim, vamos lá, bora lá, bora lá. Prazer ter o Russ aqui na casa. Ou Di, né? Fala aí, Hans, como é que você tá? De MGM. Salve, salve. Pô, eu fico feliz de ouvir essas histórias. O Cioff eu lembrava perfeitamente. Outro dia na outra empresa que eu trabalhava, a gente acabou entrando em um Macau e daí pô, tava lembrando como é que foi que a gente conversou a primeira vez. Na época eu tava assim, digamos entre aspas, muitas aspas, tá? Estourado, assim. Tava indo muito bem nas redes sociais. E eu acho que foi uma das melhores épocas do Ranz Invest. Incrivelmente, foram alguns anos atrás onde poucas pessoas realmente produziam conteúdo, com constância e tudo mais. Hoje, bastante existem muito mais pessoas que produzem conteúdo. Acho que vocês devem ver, né, inúmeras, assim, eu não faço ideia da quantidade de pessoas, mas eu sei que são muitas. Então, nessa época eu estava um pouco ainda estava fazendo faculdade e eu não tinha trancado o curso, então o meu tempo era bem dividido. Eu trabalhava também com meu pai, produzia conteúdo, trabalhava para outras pessoas. Então acho que na época eu não consegui fechar nada. Acho que foi basicamente isso. E o Rod eu fico feliz, eu não sabia não, que já tinha me visto nessa época. Eu acabei entrando no mercado ali em 2019, aprendendo sobre Bitcoin. Eu vi a galera maluca aqui no Twitter, né? Que é o melhor lugar para conversar com outras pessoas iguais. Então, dava para conversar com muitas pessoas e foi assim que eu fui aprendendo, foi na raça mesmo. Quando eu criei o Ranz Invest, para vocês terem ideia, eu não sabia o que era uma wallet. E aí a galera falou: "Pô, tá viajando", criou um perfil com o nome de Ranz Invest, não sei o que. Eu falei: "Ah, mano, eu só quero falar sobre a minha jornada. Quem não quiser me ouvir é só não me seguir ou bloquear, sei lá, faz o que quiser. Mas eu vou estar produzindo conteúdo, vou estar colocando o que eu tô aprendendo como se fosse uma espécie de diário". E era isso que eu fazia. Então o Ranz Invest surgiu disso, sabe? Eu queria só escrever o que eu estava aprendendo, era só isso. Boa. Aproveitar o gancho, então, para agradecer por você ter topado, ter vindo aqui, compartilhar sua história com a gente e falar um pouco desse início, como foi o primeiro contato com o Bitcoin, que você disse que foi em 2019, né? É, qual que foi o contexto de economia que você também começou estudando ali para que possivelmente levou ao Bitcoin e depois a criação de conteúdo? Então, existem 2 fatores. Esse primeiro eu percebi que eu acho que eu não lembro se eu já falei pra alguém, porque não é algo que se fica falando por aí, mas o primeiro contexto foi: eu queria tirar o meu dinheiro do estado. E o detalhe, eu não tinha dinheiro. Eu só gostava muito de economia austríaca e eu não sei se eu tinha R$ 100 nessa época não, pra ser sincero, assim, eu realmente não tinha dinheiro. Não é tipo, eu não era pouco, era eu não tinha nada. Então, quando eu comecei, eu não trabalhava, diretamente, eu trabalhava com meu pai, e todo o dinheiro que a gente conseguia nessa época, eu
eu abria mão e dizia: "Não, pai, pode ficar". Ele sempre porque como a gente trabalhava junto, ele sempre vinha até mim para me pagar, sabe. E eu falava: "Não, pai, tranquilo, eu como na sua casa, eu durmo na sua casa, não faz sentido eu receber para trabalhar". Então, nessa época eu não pegava dinheiro dele, eu já tinha 19 anos, então eu sempre procurava fazer alguma coisa fora. Para mim a única forma de conseguir dinheiro era se fosse o trabalho full meu, sabe. Ah, não é o negócio do meu pai, então o dinheiro é meu. Então eu sempre tive essa iniciativa de querer trabalhar, sabe. Eu vendi sal na rua, já vendi trufa, já fiz tudo que era possível, já limpei caixa d'água, já fiz tudo que é possível para trabalhar. E então o Ranz Invest ele surgiu muito da ideia de eu queria guardar dinheiro, eu odiava impostos, continuo odiando até hoje. Então, esse foi o motim que fez que eu criasse o Ranz Invest e quisesse compartilhar um pouco da minha jornada. Eu sempre gostei de falar, então antes do Ranz Invest eu vivia no Twitter brigando, debatendo, fazendo esse tipo de coisa, era mais sobre libertarianismo na época. Depois eu criei um perfil sobre poemas, eu sempre gostei muito de escrever. E, incrivelmente, escrever me ajudou a ganhar dinheiro, né, na internet, porque muitas pessoas precisavam de outras pessoas para produzir conteúdo para elas. Então, às vezes, você olha uma pessoa: "Pô, essa pessoa fala muito bem, não sei o que lá e tal". Pô, às vezes tem alguém por trás escrevendo e não há nenhum problema nisso, sabe. E muitas vezes eu era esse cara. Eu fiz curso para algumas pessoas, eu escrevi artigos para blog delas, enfim, eu fiz inúmeros trabalhos e todos eles como ghostwriter, né. Não precisa aparecer meu nome lá. Eu só escrevo, a pessoa publica e é como se fosse dela. E isso é super normal no mercado, tá? Todo mundo faz isso no mercado tradicional, no mercado atual, enfim. Existem inúmeras possibilidades de ganhar dinheiro escrevendo. Então, esse também foi um pouco da minha jornada, isso também me ajudou a deixar um pouco conhecido, porque as pessoas iam indicando de uma para outra. Então, quando eu criei o Ranz Invest foi muito nesse intuito, sabe, de: "Ah, eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso ficar rico com essa parada de Bitcoin aí. Todo mundo em minha volta aqui tá ganhando dinheiro e eu não ganho nada, né". Era um burum, assim, sinistro, e eu só queria ganhar dinheiro, era esse o meu primeiro intuito. Então, apesar de que eu também queria tirar o dinheiro do estado, então eram esses 2 motivos, sabe. Mas o primeiro foi totalmente especulativo, assim, eu realmente queria ficar rico com isso, eu pensava que era não que seja impossível, né, mas eu pensava que era, tipo, muito fácil. Eu tinha essa ideia de que era fácil. Boa, Vitão, tem alguma pergunta? Não posso puxar aqui a próxima. Galera que quiser subir, lembrando, levanta o dedo que a gente puxa aqui. Venham trocar ideia. Eu tenho uma pergunta pro Hans, se a tese dele com Bitcoin nesse meio tempo, desde quando ele conheceu até agora, se ela mudou, se ela teve alguma mudança ao ponto de vista e tal, que fez com que você, enfim, encarasse o Bitcoin diferente de quando você começou até agora. E por quê? Se mudou ou não. Sim. Então, quando eu entrei no mercado, eu comecei somente com Bitcoin. O meu primeiro passo foi somente o Bitcoin. Eu falei: "Tem alguma coisa misteriosa nisso daqui", porque, assim, eu participava muito de debates, como eu falei, né. Então, todo mundo dessa época, assim, do libertarianismo, inclusive isso vem muito do Daniel Fraga ali, né, ele trazia muito essa ideia de que você precisava ter essa moeda para ter um futuro digno. Então isso começou a me chamar muita atenção, né, as pessoas falavam assim: "Pô, se você não tiver Bitcoin, você não tem nada". Aí eu falava: "Como assim, cara?". Tipo, isso me deixava com uma pulga atrás da orelha, sabe. E quando você admira as pessoas, independente do nicho, você para pra ouvir ela. Se ela falar algo que é totalmente inovador pra você, você vai parar pra ouvir e falar: "Nossa, será que tem alguma coisa aqui?". Então essa foi a minha primeira reação e eu comecei ali com Bitcoin. Só que pra mim o Bitcoin era uma forma de não pagar impostos e 2 ficar rico. Eu estava basicamente errado sobre elas na máxima, né, porque não era simples assim, tipo, eu estava olhando como uma forma super simples, sabe. Então essa foi a minha primeira visão. A minha segunda visão foi aprender o que era investimentos. Então, o meu nome é Hans Invest, porque eu queria ensinar sobre investimentos e não sobre Bitcoin. Então eu entendi ali as máximas sobre investimentos e tudo mais, eu acho que ainda tem lá no meu feed se duvidar, o meu primeiro post é sobre o mercado tradicional, não tem nada a ver,
eu mal entendi aquilo, eu estava literalmente estudando, então mas existe lá uma publicação, bem tosca por sinal, e eu comecei a falar, assim, sobre o mercado tradicional, mas muito pouco, eu até hoje, sendo bem sincero, não é o meu forte. Depois eu conheci o mercado de criptomoedas, depois do Bitcoin, e aí eu já fiquei meio assim, sabe, eu fiquei: "Será que é assim, igual o Bitcoin? Como é que é isso aqui?". Aí eu fui estudar. Nessa época, como eu já comecei a produzir alguns conteúdos, eu já fui sendo convidado para fazer algumas coisas, escrever para outras pessoas, como eu falei. E como era algo meio raro dentro do mercado, qualquer pessoa que falasse sobre qualquer coisa, conseguia meio que fazer alguma coisa, sabe. Eu não sei se eu fui claro, né, eu falei coisa 3 vezes, mas existiam muitas oportunidades, porque poucas pessoas conseguiam falar sobre isso naquela época, apesar de ser uma época recente ainda, sabe. Então é bem curioso isso. E aí tá, aí passou, né, esse tempo, e cara, eu gostei muito da tese da Nano. Foi a primeira criptomoeda que eu comprei depois do Bitcoin e a última. Então, eu sou Bitcoin maximalista, né, hoje, e nessa época eu só queria investir e ganhar dinheiro. Eu lembro que eu vendi ela em uma pequena alta que teve, quando eu me tornei maximalista, mas a ideia que eu tinha ali é que eu queria ganhar dinheiro, né, eu era só um investidor, independente de tudo a gente quer fazer dinheiro. Só que com o tempo, eu percebi algo que realmente mudou a minha vida, e eu parei para ouvir as pessoas que, pô, para mim isso fez muito sentido. E foi a questão do eu até falei outro dia para o Rod, em um dos comentários, que é a questão dos juros negativo, e beleza, as criptomoedas estão fora disso, porque, por exemplo, eu não vou entrar muito, mas, eu vou resumir um pouco a tese. Mas enfim, o que eu acredito é que não existe a possibilidade de você investir em um país que está com juros negativos desde 2008, então tudo que parte dele basicamente está partindo do sistema Fiat. E o sistema Fiat está em constante desvalorização e não há possibilidade de algo subir acima dos juros. Então, por mais que você tenha a impressão de que você está ficando mais rico, na verdade isso é quase que uma ilusão de ótica, assim, porque basicamente essa possibilidade só acontece quando você está com um patrimônio em crescimento vindo de algum trabalho diretamente. Então você crescer através de um país totalmente inflacionário é muito complicado. Porque é basicamente impossível, né. Eu até vi uma pergunta ontem aqui no Twitter, que era: "Existe a possibilidade como seria a sua vida sem o Bitcoin?". Pô, seria muito difícil, porque o sistema inflacionário no Brasil é tão alto, apesar de não parecer, é tão alto que é meio impossível você sair de uma vida pobre mesmo, como eu não era tão pobre, tá, mas você sair de uma vida, sem dinheiro, para chegar em uma vida de muito rico. Tipo assim, você vira a exceção da exceção, sabe. Já é difícil enriquecer, já é difícil você ser fora da curva, e em um país inflacionário onde a sua moeda, ao invés de estar sendo valorizada, aquela moeda que você poupa, ela está sendo dilacerada. Ela não está sendo só diminuída, ela está sendo destruída. Então daqui a pouco o real não existe mais. Como é que você vai poupar em uma moeda dessa? Como é que você vai viver em um país que os incentivos são que você saia daqui? Os incentivos são que se você vai viver aqui, o seu dinheiro tem que estar fora daqui. Bom, não existe sociedade que progrediu assim, onde as pessoas não tinham seu dinheiro alocado onde elas viviam. Então, isso com o tempo vai se tornando cada vez mais um problema. E a única saída de uma moeda com todas as características monetárias fortes, para mim, que eu encontrei foi o Bitcoin. Então, quando eu comecei a entender isso, eu na hora parei de investir em Nano, guardei ela por um tempo, porque para mim ela ainda fazia sentido, eu achava realmente uma tese bem legal. Sendo bem honesto, eu nunca fui muito fã de Ethereum, então eu nunca comprei. Eu sempre ficava estudando, eu falava sobre, mas eu sempre fui muito honesto em não dizer que eu tinha ela ou que eu estava incentivando outras pessoas a comprarem. E e foi isso, eu fui me consolidando cada vez mais dentro do Bitcoin e eu já não conseguia mais falar de outras coisas. Então eu falei: "Pô, meu conteúdo é Bitcoin, eu tô quase rãs Bitcoin agora, fazer o quê, né?". E meio nesse conflito, isso acabou conflitando com o meu trabalho, né. Eu falei: "Pô, eu trabalho, digamos, dentro da
da Web3, eu trabalho falando sobre criptomoedas, como é que eu vou ficar produzindo meu conteúdo? Eu não consigo. E daí eu parei de produzir conteúdo no Renzo Invest e foi quando eu fiquei no stop, assim, bem longo, sabe. Então acho que foi basicamente essa trajetória e o que fez eu mudar de visão. Acho que foi basicamente isso. Boa. Fazer uma aqui, aproveitando esse gancho final que você comentou de Ethereum, mais de curiosidade mesmo, quando você estudou sobre Ethereum, e não necessariamente só Ethereum, mas se você chegou a olhar outras altcoins, redes de primeira camada ou de segunda camada, o que te fez pensar e falar, puta, cara, é Bitcoin mesmo, é o que vai proteger meu patrimônio, é a minha reserva de valor, e, enfim, o que te fez, não sei se não crer nas altcoins, né, nas outras criptos, mas que não fez, por exemplo, valer o seu investimento em altcoins, por exemplo. Primeiro ponto que eu levo muito em conta, acho que não tanto para o Ethereum, mas no geral do mercado de altcoin. O Ethereum, assim, vou ainda abrir umas aspas para ele, para essas possibilidades, mas no geral, poucos ativos dentro do mercado são realmente descentralizados. Eu acho que isso não é nem nenhuma novidade, na verdade, mas essa descentralização, quando se trata de se tornar um ativo como meio de troca, que seria propriamente dito uma moeda, ele precisa, obrigatoriamente nesse caso, ser descentralizado. No mundo atual, pelo menos. Por quê? Porque é exatamente isso que separa o dinheiro do Estado. Se for mais um ativo que tem algum nível mais alto de centralização, porque, de certo modo, a descentralização é feita em níveis, né? Eu entendo isso. Mas a gente precisa do maior nível possível de descentralização, justamente para que haja essa separação. Então, quando a gente olha o mercado de cripto no geral, poucos ativos realmente são descentralizados. Boa parte deles tem um time de marketing divulgando, existe quase que um dono, foi feito investimento inicial ali, então algumas pessoas detêm uma quantidade gigantesca de de propriedade do ativo, né, então você aloca e acaba ficando com uma boa parte, quase que como se fosse uma empresa, e você fica com uma fatia bem grande. E isso entra também um pouco no caso do Ethereum, né, ali no início houveram investidores, o Vitalik ficou com uma carteira gigantesca de quantidade de Ethereums, o que hoje, de certo modo, pode ser que o Ethereum ainda não chame tanta atenção, mas no futuro pode ser que para algum estado isso se torne uma ameaça. E buscar o Vitalik e outras pessoas não é algo muito difícil, né. São pessoas públicas, grandes e sem privacidade nenhuma. Se fossem ainda pessoas que estivessem presentes e, de certo modo, anônimas, eu até entenderia que haveria um pouco dessa dificuldade, mas estar presente dentro do projeto e se o projeto, de alguma forma, ainda que muitas pessoas não lidem o Ethereum como um meio de troca, muitas vezes ele foi propagado assim. Então, se for com esse intuito de ser uma moeda, para mim é somente o Bitcoin. Agora, se admitirem, no caso, assim, o ponto de não ser um ativo para meio de troca, mas uma rede de dApps, por exemplo, beleza, o Ethereum cumpre a sua função muito bem. Mas será que vale o esforço de estar alocado o meu dinheiro em Ethereum, sendo que em Bitcoin a valorização está sendo bem maior e ao se tratar de uma moeda, a expansão de a possibilidade de lucro, ela é muito maior progressivamente, assim, visto que se torna uma moeda global, é uma moeda aceita mundialmente, então a possibilidade de ter um lucro propriamente dito, assim, de você estar realmente protegido, é muito maior e muito mais sensato alocar full seu dinheiro em um ativo que protege o seu patrimônio ao longo do tempo. Porque nos últimos 10 anos, o único ativo que realmente protegeu o patrimônio das pessoas que alocaram seu dinheiro, tanto protegendo o seu tempo quanto o seu lucro, foi somente o Bitcoin, né, não existiu outro ativo com constância que fez essa proteção real, assim. Então é o que eu estava falando ali de juros, né. Pô,
os juros é tão grande que basicamente você alocar seu dinheiro em qualquer empresa faz com que você não tenha um lucro real, né, porque você precisa descontar a inflação. Não adianta, ignorar esse fator, porque ele é gigantesco, e eu acredito, não só acredito, como eu defendo que ele é muito maior do que é divulgado. Então levar em conta ali o que está sendo publicado não é um fator muito positivo, tem que fazer os juros real, né. Então, esse é um fator. Agora, em relação a Ethereum, é mais esse ponto mesmo da tem um ponto da descentralização, mas eu acho que serve muito mais para as outras altcoins e comparar ele com uma moeda, sabe. Então, se for nesse sentido, eu acho que não. A descentralização é um fator muito importante. Tem a questão da segurança. O sistema atual de POS é muito parecido com o sistema Fiat, na minha opinião. Então, é mais isso, sabe, eu preciso de um dinheiro que seja forte e totalmente diferente do que é o sistema atual, porque é justamente isso que me incomoda. Boa. Tem uma pergunta aqui que mandaram no chat. Antes disso, eu queria chamar de novo a galera. Esses últimos dias aí a galera tá bem quietinha, tá bem tímida de subir com a gente. Então, levantem o dedo, sem medo, venham fazer pergunta. Ou, em último caso, mandem no chat ali por escrito, que eu leio aqui. Vou ler uma pergunta aqui da Paty, Hans. Se por acaso, enfim, você nem souber do que estiver falando, fica tranquilo. Mas ela perguntou sobre o que você pensa do Node Runners Brasil, que o Diego Colli ensina. Rotear pagamento segunda camada no Bitcoin. O Diego Coller é uma pessoa fenomenal, eu conheci ele num evento agora recentemente, eu até falei pra ele: "Pô, é o cara mais, como eu posso falar, mais feliz que eu encontrei, muito da hora conhecer ele, assim, às vezes eu admitindo aqui, às vezes você encontra algumas pessoas pessoalmente e você fica assim: "Nossa, essa pessoa parece meio estrelinha, né", mas acaba acontecendo. O Diego Collin foi realmente muito divertido conhecer ele. Aqui tem algumas pessoas que eu conheci pessoalmente também, o Breno, o Lorenzo, pô, a galera muito da hora de conhecer pessoalmente, né, é outro nível, né, é bom você sair um pouco, assim, da bolha, eu tô acostumado a todo dia entrar em algumas coisas assim. Então é interessante. E sobre o Node Runners, que é a pergunta exatamente, né, eu acho muito interessante você rotear pagamentos e prover liquidez para a segunda camada, que é a Lightning. Entretanto, existem alguns pontos, né, não sei se é tão vantajoso assim, sendo bem honesto, apesar de haver um lucro positivo, eu acho que existem alguns incentivos, mas eu não sei se é para todo mundo, assim, exatamente, sabe. Talvez é que eu não sei qual é o seu caso, mas eu como usuário, assim, eu acho que tô tranquilo sem ter um Node de Lightning, mas eu pretendo fazer mais por ser entusiasta e tudo mais. Mas por lucro e algo desse tipo, eu acho que não tanto. Mas existe a possibilidade de você ser um grande roteador de pagamentos, e se um dia a Lightning superar a Visa, você vai estar muito bem posicionado, né. Então o incentivo é muito positivo. Imagina você ser quase que uma Visa no tempo futuro aí. Pô, isso vai ser muito interessante. Eu não tenho dúvida que existirão pessoas assim, e seria algo muito positivo para a rede e para você, falando em lucros propriamente dito, sabe. Então eu acho muito positivo. Manda lá, então. Opa, boa. Uma coisa que o pessoal sempre. Vamos lá. Quando eu conheci Bitcoin, eu conheci com. O Han sabe que meu posicionamento é bem diferente do dele, né? Então, deixar isso bem claro, que eu venho de um outro ponto de partida, né? Venho um pouco mais do mundo da Ethereum. Então, já fui Bitcoin Maxi já também. Tive esse momento que eu não gostava do resto. E eu entendo por quê. É muito fácil se perder também. E Mas depois eu comecei a estudar algumas coisas que deixaram, principalmente DeFi, assim, né? Alguns protocolos de DeFi que me deixaram bem felizes de ver um tipo de tecnologia descentralizada sendo construída que abarca o sistema financeiro como um todo, né? E aí uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o Bitcoin ele começa muito como um cash, né? Um peer-to-peer, electronic peer-to-peer cash system. Então é aquele dinheiro do dia a dia, né? É o dinheiro que você vai pagar, enfim, usar no dia a dia, como hoje as pessoas usam o Pix, né? Só que
o tempo foi passando e a rede não comportou o número de transações, né, enfim, que acontece, a taxa e a velocidade não são otimizadas para esse tipo de uso, né? E também não faz muito sentido gastar Bitcoin porque justamente ele é uma reserva de valor, né? Aí veio a Lightning como uma resposta, vamos dizer, dessa para poder ser usado o Bitcoin no dia a dia. A minha pergunta, Hans, é a seguinte: a Lightning acaba centralizando o que era para ser descentralizado para cumprir um certo objetivo? O que você acha desse ponto específico? Porque a Lightning, por muitos, por muitos Bitcoiners, é a salvação, não é a salvação, mas é uma resposta muito bem dada a esse problema de, poxa, não é eficiente para pagamento de dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, sofre bastante crítica de ser mais centralizado. Mas, enfim, o que você acha? De fato, existe um nível maior de centralização na Lightning, mas é que assim, vamos lá. Existem alguns pontos, né? Quando se trata, por exemplo, de reserva de valor, eu realmente acho que precisa ter o nível máximo de descentralização. E não é nenhuma mudança de discurso aqui, é mais porque, por exemplo, onde você guarda o seu dinheiro, digamos, como se fosse uma poupança ali, você precisa ter um ativo que tenha um nível de segurança máximo, no qual você protege o seu dinheiro e ele realmente funciona. Hum, O Bitcoin, a gente sabe que se hoje fosse uma adoção global só o Bitcoin, não seria possível fazer a quantidade de transações que acontecem hoje sem recorrer a um nível de centralização. Eu até cheguei a falar um pouco sobre a minha visão de This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. acreditar que métodos custodiais eles estão inerentes na sociedade, porque quantas pessoas realmente conseguem fazer sua autocustódia, cuidar do seu próprio dinheiro? Para mim são bem poucas. Então, é importante fazer essa divisão de que não há problema em haver níveis de centralizações. Por exemplo, olhando sobre um aspecto empresarial, eu gosto da minha empresa ter um modelo centralizado um pouco em mim, sabe? Que ela funcione por meio das minhas vias. Mas voltando à Lightning, eu só queria falar sobre os níveis, assim, sabe? Depende. Então, quando se fala de reserva de valor, sim, eu acredito que a descentralização tem que ser nível máximo. Agora, ao se tratar de níveis de pagamento como meio de troca, ela precisa colocar algo em xeque, né? Olhando como uma blockchain e que existe um trilema. E nesse caso, o que entra em xeque é exatamente a questão da descentralização. Então, ela continua ali sendo segura, ela tem um nível de escalabilidade, mas ela não é tão descentralizada assim. Hoje, pelo menos ainda não, né. Eu não sei como isso vai ficar no futuro, eu realmente não faço ideia. Depois eu posso até conversar isso com os meninos, esse é um ponto interessante, que tem 2 pessoas aí muito boas em Light, mas eu acho que é isso. Então, para nível de meio de troca, é necessário fazer esse trade-off, sabe. Existe essa escolha aí. Agora na camada principal, que o meu dinheiro vai estar armazenado, eu preciso que ele esteja ao máximo descentralizado, sabe. Então é mais ou menos isso que eu imagino. Eu pegando o gancho aqui, Hans, uma outra pergunta que eu queria fazer para você é a respeito de países adotando Bitcoin, assim, como que você vê isso daí, com quais olhos você vê isso daí? Porque, vamos lá, parece contraproducente, né? Você usa o Bitcoin para fugir de um controle centralizado, né? Geralmente um estado ali. E aí você tem um governo, um estado X ou Y adotando Bitcoin como às vezes moeda corrente e propagando aquilo ali como algo ali, uma agenda, né, vamos dizer assim, uma agenda do país. Como El Salvador como a Argentina parece caminhar pelo mesmo caminho, entre outros países aí que vira e mexe também tem algum certo flerte aí de ir para esse caminho. Como que você vê isso? Não parece um pouco contraditório, mas me ajuda aí a tirar uma conclusão disso. Então, para mim é muito contraditório, na verdade. Eu acho que antes que eu seja crucificado aqui por al opa, desculpa.
seja crucificado por alguém. Para mim isso é bastante contraditório. Por que que eu acho isso? Essa é uma opinião bem minha mesmo, sabe. Eu acho que a minha opinião até diverge muito da comunidade. Eu não acho que seja positivo, porque eu vejo o Estado como um meio que sempre vai tentar se apropriar do que é seu, pessoalmente. Então o Estado ele tem uma, como eu posso falar, uma natureza muito predatória. A partir do momento que ele começa a se aproximar do que é seu, você vira a costa e sai correndo. É literalmente um meme, sabe. Pra mim é isso. Então, se há necessidade de chegar um governante e implantar uma moeda, já tá errado, sabe, já tá errado. Entretanto, eu entendo que isso para a maioria das pessoas entra como um ponto de salvação, né. Porque imagina, a gente está submetido ao governo hoje, eu não posso ignorar esse fator. A minha família está submetida a isso. Então o que é melhor de toda forma? É ter uma moeda descentralizada ou uma moeda centralizada, aceitando de forma corrente? Bom, é melhor ter uma moeda descentralizada que foi implantada por um meio centralizado. O problema é quando eles colocam, por exemplo, uma wallet custodial, como foi o caso da, não sei se vocês lembram o nome, agora eu esqueci. Era uma wallet custodial lá em El Salvador. Então, mas já é o começo, sabe, as pessoas têm a possibilidade ali de ir aprendendo sobre e fazer a sua própria custódia e começar a tirar o seu dinheiro do estado, né. Só que isso não é ativo, né, lembrei aqui o nome, ativo. Então, existe esse trade-off, eu não acho que é benéfico, a não ser para o povo que exista lá, né. É positivo, eu não tenho como falar que o que o Vitalik Buterin fez ali em El Salvador não foi bom. Eu não posso ignorar os números que existem, mas o que eu posso é dizer que não é da melhor atitude do mundo. Até porque o que ele está fazendo ali centraliza muito o poder na mão dele, e quem vem depois do Vitalik Buterin? Eu não sei, esse é o problema, sabe. E se vier uma pessoa ruim, entre aspas, assim, que tem interesse em taxar, as pessoas vão ter que sair de lá. Ah, beleza, um bitcoiner que foi para lá, ele consegue sair, mas e quem já vivia no país? Vai de novo fracassar, entendeu. Então você acaba ficando à mercê do governo e dependente dele. O bom é que há agora a possibilidade das pessoas ascenderem socialmente e sair de lá, né, e viver em outro país e etcétera. O problema é quando você chega no nível, entre aspas, de muita miséria, assim, em questão de pobreza, você não consegue sair do país, você fica realmente preso, como é o caso da Venezuela. Então você se torna dependente. É o que o Amoedo sempre fala ali, o governo quer que você seja dependente ou livre. Ele quer que você continue pobre ou rico, para poder sair daqui. Ele quer que você continue sempre dependente, que você continue sempre pobre e que você continue burro, que você não saiba que existem outros meios de sair daqui. Então ele quer tornar você dependente do Estado. Ele não quer que você vá para outro. "Ah, mas ninguém nunca falou isso". É, mas a realidade ela funciona dessa forma. E daí quando o Estado começa a fazer isso com o Bitcoin, para mim é um alerta, né. Eu acho El Salvador uma cidade muito interessante, gostaria de ir lá um dia visitar, mas não acho que foi a melhor forma do mundo de ser implantada, sabe. Eu tenho um olhar muito mais libertário sobre isso. Eu acho que é basicamente isso. Fazer uma aqui agora pro Hans. Não sei se foi ele que iniciou a discussão, mas com certeza foi uma das pessoas que ajudou a disseminar um pouco esse questionamento, né? O Casta Cripto, com certeza você conhece, sobre no longo prazo, né? Isso não é uma preocupação por agora, mas falando em algumas décadas, talvez, de questionar a sustentabilidade econômica do Bitcoin, né? Com os halvings, os pagamentos aos mineradores diminuindo a cada halving, enfim, e a escassez natural que o Bitcoin tem. E ele coloca como uma possibilidade, né, de uma tese que vai completamente contra, né, ao que todo mundo algum dia se relacionou com o Bitcoin, que é justamente a escassez natural e em código do Bitcoin, que é os 21 milhões. Que para acabar não, ou pelo menos diminuir essa insustentabilidade econômica do Bitcoin,
de ter uma inflação calculada do Bitcoin, né? Então, que, sei lá, o Bitcoin vai ter 1 ou 2% de inflação anual justamente para recompensar os mineradores, não perder o incentivo e manter essa sustentabilidade de longo prazo, ao mesmo tempo que você mantém o Bitcoin como um ativo melhor a qualquer outra alternativa, porque a inflação você sabe que vai ser aquilo, 1% ou 2% ao ano, por exemplo, não vai mudar, porque está programado em código. Só que o grande ponto disso é que vai contra toda a tese, né? Vai contra todo o ethos de ser contra a moeda fiduciária, que ela se desvaloriza com o tempo. Ela é inflacionada com o passar do tempo e ela tem um caminho para baixo, né? Só em velocidades diferentes. Então, a gente sabe que o dólar vai para baixo, a gente sabe que o real vai para baixo, a gente sabe que o peso argentino vai para baixo. Só o que difere é a velocidade que essas moedas se destroem, né? O dólar acaba ainda sendo a melhor opção dentro de fiat. E que o Bitcoin, visando sustentabilidade econômica, um ponto que ele levanta é se, né, ele não afirma que tem que ser isso, né? Mas e se o Bitcoin tivesse uma inflação programada de 1 a 2% ao ano, para diminuir um pouco o problema da insustentabilidade de longuíssimo prazo, e as regras do jogo estão dadas, né? Vai ser essa inflação, continua sendo muito melhor do que qualquer outra opção que a gente tem por aí. Você já tinha escutado algo parecido com isso? Você tem alguma visão sobre a questão econômica de mineração do Bitcoin? Queria ouvir sua opinião geral. Eu só tenho uma pergunta. Eu ouvi o. Como é? O Castaneda, não é isso? Eu já vi ele algumas vezes. Isso. Então, sim, eu já vi ele muitas vezes, na verdade. Eu vi ele recentemente no debate com o Diego Collin, ali, não sei se vocês chegaram a ver, Bitcoin versus Ethereum. E aí eu tava lá assistindo. E eu acho que eu tô com essa dúvida agora, porque tu falou de uma forma, mas eu acho que na hora ali ele chegou a falar que ele acreditava que havia, de toda forma, para uma economia funcionar, eu posso estar enganado, tá? Por isso que é uma pergunta nesse caso, que ele acreditava que para uma economia funcionar era necessário que houvesse uma inflação. E aí eu queria saber se é isso mesmo ou eu entendi errado. Mas sobre o Bitcoin, você disse? Esse questionamento dele do Bitcoin? É que eu entendi ele falar que ele acreditava que era necessário ter uma inflação, na economia mesmo, sabe, tipo, independente de ser com Bitcoin ou não, para que as coisas funcionassem era necessário uma dose de inflação. Eu acho que eu entendi isso lá no dia, mas não sei se eu tô enganado. Porque se for assim, ou é só sobre a mineração, para sustentar a mineração. Porque se Eu não. Eu já ouvi essa opinião do Casta e eu até já tinha conversado com ele sobre isso já há um tempo. Eu vou explicar o que eu entendi mais ou menos da conversa, tá? A gente tem, hoje em dia, uma certa programabilidade de quanto que o minerador vai receber, certo? O minerador no Bitcoin ele é uma parte muito importante da sua segurança e da sua economia, certo? Porque ele recebe incentivos para manter a segurança do Bitcoin rodando e acontecendo, né? E o minerador ele é pago de duas formas. Ele é pago via taxas, né, via gas e via Criação de novos Bitcoins. exato, criação de novos Bitcoins, a inflação que o Bitcoin tem até 2.100 e pouco. Até os 21 milhões lá, que vai decaindo ao tempo, né? Numa visão de longuíssimo prazo, o minerador ele vai ter só as taxas, né? Só os gas. Ele não vai ter mais as emissões programadas de Bitcoin. Então vai ser variável, né? O quanto ele vai receber vai se tornar muito variável. Vai ter dias que ele vai receber mais, vai ter dias que ele vai receber menos. Finais de semana, por exemplo, a rede é menos usada do que dia de semana. Tipo, as coisas funcionam assim, né? O mundo funciona assim. Tem dias, momentos e épocas do ano em que é muito usado e momentos que não. Se torna muito sazonal. Não é programável a segurança. Como não é programável, talvez alguns mineradores não queiram minerar, não queiram tá ligando suas máquinas em alguns dias que tenha menos dinheiro. E aí, em algum momento, o hash rate da rede pode cair muito. O nível de segurança, né, ofertado
pela prova de trabalho, ela pode cair bruscamente alguns dias, algumas épocas do ano, enfim, por causa da falta de incentivos. Então, é basicamente essa a ideia. E aí a maior parte das respostas que eu já ouvi do pessoal que é Bitcoin Maxi é assim: isso daí tá muito longe de acontecer. Isso vai acontecer só em 2100 e pouco. Aí eu fico pensando, cara, mas se tá se propondo a ser uma reserva de valor, não pode estar pensando em 2100 e pouco, tem que estar pensando em 2000, 3000, no ano 4000, tá ligado? Tem que durar o negócio. Reserva de valor é isso, é o teste do tempo, né? Mas enfim, Hans, é mais ou menos esse pensamento aí, de sustentabilidade dos incentivos. Então, é, é porque assim, a taxa de hash rate ela é adaptativa, certo? Então, a dificuldade ela depende de quantas pessoas estão ali minerando. Quanto maior for, maior a dificuldade. Existe esse ajuste, certo? De dificuldade. Então, Sim, mas a questão não seria nem tanto sobre o ajuste de dificuldade, seria mais sobre o número de máquinas, o número de mineradores operando. Quanto mais os mineradores operando, né, mais difícil é atacar a rede, porque tem então, mais gente operando. mas esse caso de mais, ele depende do nível computacional. Por exemplo, imagina que todo mundo hoje conseguisse minerar por GPU. A quantidade de mais ainda seria positiva, mas precisa de mais poder computacional, né, no caso. Então, levando isso em conta, conforme o lucro for ficando cada vez menor, a tendência é que os mineradores vão aos poucos saindo da rede, os grandes mineradores, porque já não é mais lucrativo para eles manter uma pool de de mineração. Então, a partir do momento que isso vai acontecendo, vai ficando cada vez mais escasso o Bitcoin, volta a possibilidade de você poder minerar Bitcoin em casa. Então, de certo modo, isso vai aumentar ainda mais a descentralização. Você vai ter um incentivo positivo de estar ali, por exemplo, vocês já ouviram falar no Nerd Miner V2, que é uma maquinazinha bem pequenininha, do tamanho de menor do que a minha mão, por exemplo, e você consegue ficar lá tentando minerar bitcoins, a possibilidade é 6 vezes maior do que ganhar na Mega Sena, mas existe a possibilidade. Então, assim, já existem inúmeras pessoas rodando esse Nerd Miner tentando minerar Bitcoin. Eu, inclusive, até coloquei ontem à noite no meu carrinho da AliExpress para montar o meu aqui em casa. Então é mais hoje eu quero mais me divertir, mas no futuro imagina que isso vai ser muito simples. Você não gastou muito dinheiro e você consegue ali da sua casa, com um simples computadorzinho, estar minerando Bitcoin. Então, isso vai ser ainda mais descentralizado, porque serão inúmeras pessoas no mundo inúmeras pessoas no mundo, tal como o Node, rodando, e você está lá ajudando a rede a funcionar. Então se torna cada vez mais simples, porque o ajuste de dificuldade foi ajustado. Então, assim, eu não quero colocar palavras no casta, mas pelo que eu entendi do que ele falou, ele acredita nisso que vocês falaram, e mais no fator de que para que haja incentivo das pessoas gastarem seu dinheiro na economia, elas precisam ter uma quantidade de inflação. Porque se o dinheiro for deflacionário, ela começa a querer guardar o dinheiro dela em casa, ao invés de gastar. E isso seria um problema econômico. Aí seria outra história, sabe? Mas, enfim, vocês entenderam o meu ponto sobre a mineração? Eu acho que tem esse ajuste de dificuldade, sabe? Boa. E só fazer um parênteses aqui, guys. A gente citou o Casta, etc. Só que a gente não tá botando palavras na boca, né? Que nem o Hans assistiu uma live que eu não assisti, por exemplo. Não sei exatamente o que o Casta falou. Então a gente tá supondo aqui alguma ideia dele, não afirmando nada, né? Mas enfim, ele levantou essa tese de longuíssimo prazo para sustentabilidade, já até trouxe aqui no café com a gente. Então por isso que eu quis também levantar a pergunta. Mas, Ô, Hans, Roger, até é, é, puxando uma pergunta mais ô, de sentimento seu e feeling, porque você quer falar alguma coisa? Desculpa. não, eu só ia falar o mesmo. É meio ruim falar quando a pessoa não tá, né? Mas Exato, eu não exato. estou falando. Mas só um ponto, de toda forma, eu não estou falando mal do Castro, eu só estava. De forma alguma, só pegamos a tese dele. É somente isso. E eu só estava tentando entender para poder responder, mas no caso é só isso mesmo. Não, é isso Foi mal se aí. se eu passei essa outra impressão.
Não, é isso aí. Se ele tivesse aqui, a gente conseguiria responder, né, e discutir isso melhor ainda. Como ele não tá, a gente ficou um pouquinho na nossa posição do que exatamente é o que ele pensa. Então, só fazendo o parênteses. Você quer perguntar, falar alguma coisa, Vitão? Não, eu Quer só ia fazer uma falar outra que pergunta? é uma ideia, até que ele já falou no café aqui, então é uma tese que ele já falou bastante, já, a gente Sim, já conversou bastante, então, assim, a gente não, claro, ele pode, aqui ele poderia ter outros argumentos, né, e, enfim, acho que o debate até é um debate legal para ter mais pra frente, saudável até, mas é uma ideia bem disseminada aí. exato. Eu tenho mais uma pergunta pro Hans, mais voltado ao público geral, assim, voltado a sentimento em relação ao Bitcoin. Só que antes disso, Vitão, se você puder, palavra de hoje e também o heads up para os nossos parceiros rapidinho, pra gente tocar a Boa. bala aqui. Pessoal, a palavra de hoje é vai, então é o verbo vai. Para quem não sabe a ideia, né? Cada dia da semana eu vou soltando uma palavra. Amanhã, na sexta-feira, você vai conseguir formar uma frase com essas palavras. E aí, manda essa frase para mim por DM que eu te mando o código da gota, beleza? Vamos lá, a gente tem 3 parceiros aqui no café. A gente tem a Picnic, a gente tem a Web3 Valley e a gente tem a Enor. A Picnic, pessoal, ela é para quem tá querendo investir em cripto, querendo fazer staking, fazendo pool de liquidez, sem estar fazendo isso com uma extensão da MetaMask, usando um monte de aparato para poder acessar, colocando gas, toda essa loucura. Então a ideia é fazer tudo isso em menos de um minuto, fazer pela picnicinvestimentos.com, que você pode fazer de forma abstraída, né, com Account Abstraction. E para muita gente aqui no café pode ser óbvio fazer tudo isso, mas para um amigo, para um familiar, é muito, muito bom. É uma boa forma de entrar em cripto. A Web3 Valley é uma das primeiras aceleradoras, se não a primeira aceleradora de startups de Web3 da América Latina. E ela ajuda os projetos desde as fases iniciais, estruturação, até a fase de captação. Então, se você tem um projeto e você quer ser acelerado pelo Web3 Valley, você pode acessar o site deles e entrar em contato, que eles têm vários programas de aceleração, tem o Fast Track, por exemplo. Também a Enor é um parceiro do Café, e a Enor é um ecossistema que ela capacita tanto empresas quanto indivíduos a acessar um mercado global, financeiro global. E a gente, com a Enor, tem a possibilidade de tanto interagir com o mercado de RWA, né, um livre spot de RWA, quanto um marketplace de NFT. Então é um ecossistema bem grande aí que a Enor tem. E esses são os 3 parceiros do café, pessoal. Boa. E só para dar uma novidade da semana que vem, que a gente solta uma palavra por dia, de segunda a sexta, né? Essas 5 palavras formam uma frase, vocês passam pro Vitão para liberar o código da gota, né? Que nada mais é do que um NFT que a gente distribui gratuitamente toda sexta como prova de participação, nada mais do que isso. E aí agora a gente está criando um ecossistema de benefícios para dar utilidade para essas gotas, né? Você poder queimar uma quantidade de gotas por algum benefício específico que algum parceiro vai trazer para a gente do café. A gente vai ter uma mudança a partir da semana que vem já, então segunda já está valendo, que a gente vai dar gota todos os dias agora. Acabou a questão das palavras, de todo dia ter uma palavra, formar frase, para pegar uma gota na sexta-feira. Agora, segunda-feira vai ter uma gota, terça vai ter uma gota, quarta vai ter uma gota, todos os dias a gente vai distribuir uma gota, porque acho que faz mais sentido, né? A gente distribuir mais gotas para vocês coletarem mais, sendo que a gente está começando a colocar mais benefícios ali na plataforma do café para vocês gastarem essas gotas posteriormente. E também porque é um pouco injusto, né? Às vezes tem pessoas que estão com a gente aqui 4 dias da semana, mas, pô, um dia que não veio já não consegue pegar a gota, apesar de estar com a gente ali quase todo o tempo, né? Então, a gente vai ter essa mudança a partir já dessa segunda, guys. Gotinha todo dia. Hans, queria fazer uma pergunta. Você tem uma relevância muito grande no Twitter, engaja com comunidades, as pessoas que te acompanham, e eu até vejo você participando de discussões assim de bem topo de funil, né, de vez em quando, assim, no sentido de aquelas páginas que não sabem nada de economia e falam baboseiras, etc.
Eu queria saber a sua percepção do público geral quando você vê alguém falando sobre Bitcoin que não tá na nossa bolha, né? Ou seja, que não investe, que não tá aqui conversando, discutindo, etc. A galera realmente topo de funil que ouve falar sobre Bitcoin e tem uma impressão. O que você enxerga, assim, em discussão no Twitter, em discussão de economia, Bitcoin como Ponzi, enfim? Eu acho que ainda é muito cedo para tudo, né. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca no mercado. Eu eu fico feliz, na verdade, porque acho que atualmente, pelo menos as pessoas na minha volta, assim, já não são tanto, assim, de falar de Ponzi, né. Não sei se eu já entrei em outra bolha agora, eu não tô ainda não tô ligado. Vai ver, a gente vive em bolha, né. Mas eu vejo que conforme eu fui melhorando, pelo menos o ponto porque assim, eu acho que até minha avó, se eu chegar agora pra ela e falar: "Vó, a senhora já entendeu por que que a senhora guarda dinheiro lá na poupança e não muda nada?" Aí ela vai ficar: "Nossa, pior, né?" E aí daí eu começo, sabe. Pra mim o primeiro gatilho é sempre a inflação, é sempre assim: "Pô, você tá perdendo dinheiro. Por que você não conseguiu enriquecer? Será que trabalhou tanto a vida toda, guardou, poupou e a vida não mudou por quê?" Não é só sobre o fato de investir, é o primeiro fato, é o fato da poupança, né. A gente não tem poupança, não existe. A gente tá juro, a gente pensa assim: "Pô, aumentou meu dinheiro nominalmente, saiu de 100, tá em 102 agora. Pô, não ganhei nada, só tô perdendo." Mas parece que a gente tá ganhando, porque o dinheiro aumenta na conta, né. Mas quando chega no supermercado é tudo mais caro, aí a pessoa fica assim: "Nossa, pior, né." Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, aí eu coloquei um vídeo pra ela assistir, ela e a minha família, e aí eles terminaram e falaram assim, aí minha mãe estava pensando em comprar uma casa e tal, acabou comprando, ela falou assim: "Bora vender tudo e sair daqui." E poxa, é isso, sabe, tipo, dá um desespero, assim, você vê um pouco da realidade, né, você vê que o seu patrimônio não aumenta na poupança, que a gente vive uma realidade quase que ilusória, né, porque a gente pensa que se a gente trabalhar, se a gente guardar dinheiro, pronto, vai ficar rico. Mas quem dera fosse simples assim, né. Então é que nem eu falei ali no começo, mas é isso, eu tento ser o mais tranquilo possível com as pessoas, eu falo diretamente sobre Bitcoin, sempre converso muito com as pessoas, elas começaram a ter um olhar um pouco diferente, e isso foi bom, porque foi mudando ao longo do tempo, e vão continuar existindo pessoas como o Thiago Reis, que falam mal do Bitcoin e tudo mais, mas é, vão Sempre, continuar acer... existindo. Sempre É, acertando o fundo, Thiago Reis. eu Impressionante. adoro, essa aí eu Não adoro. é? É verdade. A última vez que ele falou foi uma semana de estourar. Cara, ele é o timing perfeito do mercado. Eu adoro pra ser sincero, eu vou falar baixo aqui, espero que ninguém esteja por aqui. Eu adoro, de certo modo, o nível Faria Lima, assim, porque o Bitcoin incomoda eles. Qualquer mercado, até o mercado de vocês, o mercado cripto incomoda eles, e pra mim isso é um motivo de um pouco de felicidade, porque eu venho do interior do Pará, eu gosto de citar esses fatos, então, pô, eu venho de uma realidade totalmente diferente, onde eu olhava e não via possibilidade de futuro, né. Então é esse o sentimento das pessoas em minha volta, ainda que não esteja o sentimento despertado. E eu gosto de alfinetar, assim, falar: "Pô, bicho, tá difícil ganhar dinheiro, né", o cara fica: "É, e tal". Outro dia eu tive um papo, assim, de 10 minutos com o Uber, no final ele olhou pra mim e falou assim: "Cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou estudar". Aí aí quando eu estava saindo eu pensei assim: "Nossa, pior que é difícil, né, velho?" Tipo, a gente trabalha, estuda pra caramba, e quando olha não tem nada, tipo, tá errado isso, entendeu, mas a gente não para pra pensar. É legal jogar essa red pill, assim, do nada, sabe. Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar de Bitcoin. Agora que eu voltei com o meu projeto, eu tô muito mais incentivado a falar cada vez mais e produzir coisas novas, não só sobre Bitcoin, né, eu tenho uma empresa fora do mercado, que eu tô desenvolvendo. Então assim, é legal, sabe, conversar sobre isso, se encontrar com outras pessoas, mas assim, a bolha do Twitter é uma coisa que não se vê no mundo, tá, é algo como o Rod falou, assim, eu converso com algumas pessoas por aqui, às vezes eu fico olhando, às vezes eu não falo nada, às vezes eu levo uma atacada do nada, não sei nem de onde veio, mas
A gente vai ignorando porque é o Twitter, né? Mas é um pouco disso, sabe? Então, eu gosto de conversar sobre Bitcoin, é isso. É isso. E sobre o Thiago Reis, pior que eu gosto dele. Na época eu aprendi bastante com ele, que estava estudando investimentos tradicionais, né? Minha opinião é a seguinte, pra mim ele é óbvio que ele entende Bitcoin, ele entende tudo que a galera comenta lá, ele sabe de tudo aquilo. Só que assim, é um posicionamento literalmente de branding que reforça a marca dele e que na medida que ele toma hate, ele também toma de pessoas conhecendo o trabalho, gostando de ações, FIIs e que compram o produto. Então, é aquela questão. Eu sei que faz sentido, não vou dar o braço a torcer, porque é um posicionamento da minha empresa que reforça uma marca minha, reforça uma mensagem que eu quero passar. E isso traz cliente para mim do outro lado, apesar de todo o hate. Ele não é burro de forma alguma, é pelo menos o que eu acredito. Falei, Hans. Ô, Rod, só um ponto, inclusive isso que tu tocou agora é uma estratégia que eu tenho uma empresa de marketing, né? E a gente utiliza muito, assim, até com os clientes. Exatamente. É, Que é você precisa ter um inimigo declarado para que outras pessoas se identifiquem com você. exato. Então, isso faz parte, eu entendo. Só que também é bom para mim bater nele que tá falando de Bitcoin, entendeu? Claro, porque ele é o Então, inimigo comum agora, né? ele se levantou como inimigo. Aí eu falo, então bora, pô, tu quer brincar, então bora. Quer brincar, então bora. É, o Entendeu? Thiago Reis é Pior que muito assim, ridículo, cara. Pra mim não faz muito sentido, porque bolsa, FIIs, Bitcoin, por mais que você possa questionar retorno de bolsa, né? Mas, enfim, eu ainda acredito em bolsa, as ações, ETFs, longo prazo, Estados Unidos dão retorno também, sou a favor de diversificação. Para mim, essa galera toda deveria ter algo em comum, né? Que é um afastamento do Estado, né? O pé atrás com o Estado, a busca por liberdade individual, financeira, enfim. Acho que essa galera deveria estar toda unida, né? E aí acaba tendo a separação de. Às vezes a galera é contra o Estado, só que também um é contra o Bitcoin, o outro é contra bolsa e FIIs, ações, enfim. Mas é isso. Acho que é papo que dá para render bastante para uma próxima aí. Hans, valeu demais por ter topado o papo aqui com a gente. Deixar o recadinho final se você quiser convidar alguém para conhecer, enfim, algum trabalho seu, onde que é melhor entrar em contato contigo, fica à vontade. Dale, eu só quero agradecer, na verdade. Valeu, Cioff, eu vi que tá tendo que sair. Valeu, Rod, foi muito bom conversar aqui com vocês. E só agradecer, cara. Quem sabe a gente não monta mais papos aí. E daí sou eu chamando vocês e a gente vai conversando. E é isso, faz parte conversar. Quem quiser me seguir, é Hans Invest em qualquer rede social. Eu produzo conteúdo em todos os lugares do planeta. Então, tamo junto, agradeço pela oportunidade. E se curtiram, acompanha aí, tamo junto. Tamo junto demais, meus queridos. Lembrando que o episódio vai pro nosso YouTube e Spotify do Café daqui umas horinhas. Só pesquisar que vocês encontram. Amanhã estamos aqui de novo. E lembrando que a partir de segunda, todo dia, a gente vai estar começando a dar as gotas para vocês. Já na próxima semana. Beijão, tamo junto. Se cuidem. Valeu, Hans. Tem que vir mais vezes aqui no café, hein? Abração, tamo junto. Abraço.